Vamos ouvir nesse instante, irmãos, a pregação, a palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 1. Texto da pregação desta manhã, versículos 8 a 10, mas faremos a leitura inicial do versículo 1 a 7. Assim diz a palavra do Senhor. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-lo anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Agora o texto da pregação. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Vamos orar, irmãos. Ó Senhor Deus, Pai eterno e bendito, mais uma vez vamos ouvir a exposição da tua palavra. Precisamos do socorro, da ajuda do Senhor. Que o Senhor, na sua bondade, na sua misericórdia, queira falar-nos, revelar-nos mais uma vez seu Filho Jesus Cristo, conduzir o nosso coração, Senhor, e uns aos outros, por meio daquilo que ouviremos, apesar das fraquezas, limitações e até pecados daquele que haverá de anunciar a tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos ajude para ouvirmos com atenção, meditarmos, aplicarmos a nossa própria vida e ver os frutos da tua palavra aparecerem em nós como dádivas da tua graça. Prepara, Senhor, portanto, o coração de cada ouvinte para recebermos com temor e tremor a palavra do Senhor. Em nome de Cristo oramos. Amém. Amém. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, a essa altura, vocês já devem ter percebido que o apóstolo João está preocupado em apresentar da maneira mais clara possível aos seus leitores o Evangelho de Deus. Para isso ele nos diz que o Senhor Deus se revela a nós através da palavra da vida, o nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse contexto, sobre a palavra da vida, o apóstolo João se coloca junto com os demais apóstolos como uma testemunha a respeito de que Jesus Cristo, o Filho de Deus, verdadeiramente assumiu a natureza humana para tornar-se o nosso Salvador, para morrer por causa dos nossos pecados. João está colocando diante de nós uma pessoa, não uma doutrina, meramente. Ele está nos dizendo que o nosso Salvador, por meio de quem Deus se revela, por meio de quem nós obtemos vida eterna, é Deus verdadeiro e homem verdadeiro. Isso, pensar sobre isso, nos levou a uma pergunta, para a qual estivemos buscando a resposta no último domingo. O que exatamente
a palavra da vida nos revelou a respeito de Deus. E ouvimos então as palavras do apóstolo João, que a verdade mais básica do Evangelho, o ponto de partida do Evangelho, é este: quem é Deus? E a resposta foi muito clara: Deus é luz. E observamos também que essa verdade básica do Evangelho tem muitas implicações. Uma delas é que ninguém pode chegar até ele a não ser pelo Filho, pelo sacrifício de Jesus Cristo. As nossas obras não resolvem o problema da escuridão em nosso coração. Mas também, uma das implicações que observamos é que para ter comunhão com Deus, que é luz, para ter comunhão uns com os outros no caminho da luz, nós mesmos devemos andar na luz. E aqui é bom observar que o apóstolo está dizendo essas coisas enquanto está fazendo um contraste entre o ensino dos apóstolos e o ensino dos falsos mestres que estavam perturbando as igrejas para quem ele escreve. Como observamos no último domingo, esse contraste entre esses dois ensinos, o falso ensino, o verdadeiro ensino, o ensino dos hereges, o ensino dos apóstolos, aparece em nosso texto do versículo 6 até o versículo de número 10, numa série de 5 sentenças condicionais, e vocês podem notar isso pelo que está no início de cada um desses versículos. C, no 6, no 7, no 8, no 9 e no 10. C. Dessas 5 sentenças condicionais, nós já olhamos para 2 no último domingo. E agora vamos olhar para as 3 sentenças condicionais finais, versículos 8 a 10. E aí, então, olhando para essas sentenças condicionais, percebemos que 2 delas são cláusulas negativas. Essas cláusulas negativas estão apresentando o ensino dos falsos profetas. Veja o versículo 8. Se dissermos. Veja o versículo 10. Se dissermos. Ou seja, o apóstolo João está basicamente dizendo: se nós disséssemos tal qual os falsos mestres, essa é a consequência. Então temos as 2 cláusulas negativas, 8 e 10, que resumem uma parte, ou apresentam uma parte do ensino dos falsos mestres. E no versículo 9, temos uma cláusula corretiva. Se confessarmos. É um caminho diferente do apresentado no 8 e no 10. É o ensino apostólico. Como vocês podem observar, se leem com cuidado os versículos 8, 9 e 10, se você pegasse um lápis de cor e marcasse a palavra pecado ou palavras correlatas como injustiça, você vai perceber que isso aparece aqui, esse assunto aparece pelo menos 5 vezes nesses 3 versículos. Então, obviamente, esse é o assunto, enfoque aqui nesses versículos, o pecado. Mas há uma outra coisa que aparece relacionada ao pecado. A ideia de que alguém mente a respeito do pecado e a ideia de que alguém diz a verdade, confessa algo a respeito do pecado. Por isso, então, eu vos anuncio a palavra de Deus nesta manhã sob o seguinte tema: mentiras e verdades sobre o pecado. Em primeiro lugar, vamos olhar para versículos 8 e 10 e observar mentiras sobre o pecado. Esses 2 versículos são essencialmente paralelos. Por isso que nós vamos olhar para eles juntos. Eles têm algo em comum. Nos 2 casos, os versículos estão falando sobre mentiras relacionadas ao pecado. Eles apresentam 2 tipos de mentiras sobre o pecado. O versículo 8 refere-se à mentira que nós contamos a nós mesmos. O auto-engano sobre o pecado. O versículo 10 apresenta ou revela a forma como nós
ao nos auto-enganarmos, envolvemos Deus no nosso pecado. Mentimos sobre Deus. Vamos olhar primeiro lugar para o versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Temos aqui a cláusula negativa. Mais um aspecto da falsa doutrina ensinada pelos hereges que assediavam as igrejas para quem João escreve. Essa falsa doutrina está dizendo: não temos pecado nenhum. O que isso significa? Não significa que eles estivessem negando a natureza humana decaída após a queda. Não é que eles estavam dizendo, olha, os seres humanos depois da queda não tiveram uma natureza pecaminosa. Não é uma negação ligada à condição do homem sem Cristo ou à sua condição antes da conversão. Não é a negação de um princípio. O que é? É, na verdade, uma negação ligada à santificação. Os hereges estavam dizendo, olha, desde que eu conheci a Jesus Cristo, desde que eu obtive o conhecimento de Deus, desde que eu recebi a unção, que é um assunto que aparecerá depois, eu não peco mais. É isso que eles estavam dizendo. E podemos concluir que é isso por duas razões. A primeira é que este verbo, aqui, quando aparece o verbo no versículo de número 8, se dissermos que não temos pecado, essa expressão está no presente, indicando uma ação contínua. Então, não está falando de algo do passado ou da conversão, mas agora, na vida cristã. Não tenho e continuam não tendo pecado. É outra razão para chegarmos a essa conclusão, é que tanto as expressões do versículo 8, não temos pecado, e o versículo 10, não temos cometido pecado, essas expressões em outras partes dos escritos do apóstolo João sempre se referem à culpa relacionada por um pecado real. Então tem a ver com alguém ter feito uma coisa e ser culpado dessa coisa. Então eles estão, essa negativa dos hereges é uma negativa relacionada à vida cristã. Estão dizendo, olha, não sou mais culpado de pecado. Agora eu estou em Deus e não tenho mais pecado nenhum em minha vida. No entanto, o apóstolo João nos diz que quem faz tal afirmação de que não comete mais pecados está mentindo para si mesmo. Então aqui está a mentira sobre o pecado. E é importante notar que no texto grego, esse mentir, esse auto-engano, engana a si mesmo, é apresentado aqui como uma coisa contínua. Ou seja, é o tipo de mentira que essa pessoa precisa dizer a si mesma todos os dias, continuamente. Porque o pecado está lá, você tem que repetir a mentira sobre o pecado. No final do versículo 8, nós encontramos uma outra afirmação. E a verdade não está em nós. Então não é só que enganamos a nós mesmos, mas a verdade não está em nós. Essa afirmação, se você olhar para o capítulo 2, versículo 4, perceberá que tem um paralelo aí no capítulo 2, versículo 4, onde João diz que quem afirma conhecer a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. No versículo 4, nele não está a verdade, é um sinônimo. Para quê? Para mentiroso. Podemos concluir que aqui no versículo 8 do capítulo 1, e a verdade não está em nós, é sinônimo para dizer a nós mesmos nos enganamos. A mesma coisa. Agora, é importante também observar que quando João diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós.
ele usa o plural, se dissermos. Ele inclui a si e aos seus leitores. Em outras palavras, nós estamos diante de uma afirmação que ele está colocando aqui, no versículo 8, que é válida independentemente da doutrina ensinada pelos hereges. Ou seja, não precisa ter uma doutrina por trás. Basta que alguém negue seus pecados de qualquer forma, motivado por qualquer coisa. Essa pessoa, segundo João, está enganando a si mesmo, está mentindo para si mesmo. Assim, percebemos que por razões diferentes, as pessoas da nossa época, inclusive aquelas que se dizem cristãs, se encontram muitas vezes nesse mesmo tipo de auto-engano. Isso se evidencia de diversas formas. Uma delas, quando nós minimizamos os nossos pecados, usando palavras mais suaves para eles. Chamamos de erro, de falha, de deslize, as mesmas coisas que quando outra pessoa faz, nós chamamos de pecado. Ou, quando nós reinterpretamos a nossa maldade através de lentes psicológicas e sociais. Um exemplo, quando alguém está defendendo o aborto por conta de dificuldades econômicas e emocionais da mãe. Parece uma questão de saúde e não de assassinato. Estamos reinterpretando essa colocação. E uma vez que a maior parte das igrejas evangélicas não conhece a lei de Deus e a sua abrangência, facilmente seus membros são levados a não reconhecer seus pecados, a não ser que eles sejam escandalosos. O adultério é considerado uma coisa escandalosa. A homossexualidade é considerada uma coisa escandalosa. Mas a calúnia não. A mentira não. A indisposição para servir não. Entendam, quando por alguma razão em nosso íntimo nós não reconhecemos os nossos próprios pecados, estamos em um processo de auto-engano. Estamos repetindo para nós mesmos. Você? Não. Você não comete esse pecado. Você não está pecando aqui. Isso não é um pecado. Auto-engano contínuo. Veja, Deus conhece os nossos pecados. Deus sabe que nós estamos mentindo. Mas as outras pessoas que convivem conosco, ainda que não sejam capazes de ver todos os nossos pecados, verão alguns dos nossos pecados. E vão olhar para as nossas afirmações e dizer, é mentira. Não é bem assim. Então só existe uma pessoa que está sendo de fato enganada. Quem? Eu, você. Nós contamos a mentira e depois pulamos para o outro lado para dizer, é verdade. Eu acredito nisso. Agora, vamos olhar para a cláusula negativa do versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, no versículo 8, ele disse que quando alguém diz estar sem pecado, isso é auto-engano. Mas agora ele acrescenta que a afirmação de dizer eu não tenho pecado, tem uma outra coisa, um agravante. Porque quando você diz isso, eu não tenho pecado, você faz parecer que Deus é mentiroso. E isso no contexto de João é algo pesado. Porque João diz, o pai da mentira é o diabo. Os hereges são mentirosos.
Os incrédulos são mentirosos. Mas de repente, com a sua atitude diante do pecado, você está dizendo, Deus também é mentiroso. E isso deve ser entendido quando nós pensamos que por toda a Escritura, Deus revela nossos pecados. Revela que mesmo aqueles que são salvos por Ele, ainda têm de enfrentar esta triste realidade em suas vidas. Eles ainda pecam contra Deus e contra o próximo. Portanto, quando alguém nega seus próprios pecados, está dizendo, o que Deus afirma é uma mentira. Deus nos diz, por meio do seu Filho, que nós devemos orar da seguinte forma: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Isso está na oração que Jesus ensinou. E isso está ligado ao pão nosso de cada dia. Ou seja, assim como todos os dias eu devo pedir pelo pão, todos os dias eu devo pedir perdão pelos meus pecados diante de Deus. Então, quando nós mentimos a nós mesmos e dizemos, eu não preciso orar dessa forma, eu não preciso pedir perdão a Deus, eu não tenho pecado nenhum na minha vida. Com essa atitude, eu estou dizendo, Deus é um mentiroso. Outro modo como isso ocorre é ao ouvirmos a pregação. Isso é sério. Você pode ouvir a mensagem. Vamos pensar sobre o que ouvimos agora há pouco na lei. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Acabamos de ler o ensino do Catecismo de Heidelberg sobre isso, e o irmão acabou de fazer uma oração sobre isso. Podemos ouvir uma pregação sobre esta verdade. E à medida em que estivéssemos ouvindo uma pregação contra a calúnia, nós podemos ouvir a pregação e dizer em nosso íntimo, sim, o pecado da calúnia é algo terrível. Estamos admitindo o princípio. É algo feio. É algo que deteriora a comunhão dos santos, que prejudica a vida da igreja, que afasta as pessoas umas das outras. A calúnia nos afasta de Deus, a calúnia nos afasta dos irmãos. Que é algo feio, terrível. Nunca deveria prosperar a calúnia na comunhão dos santos. Os irmãos não deveriam falar mal uns dos outros. E pensamos, isso que está sendo dito na pregação se aplica provavelmente ao irmão ciclano e ao irmão fulano. Mas veja só. Se isso se aplicar à sua vida, e durante a audição da pregação você diz, isso não é para mim, você está chamando Deus de quê? De mentiroso. Durante a pregação, você está pensando em outras pessoas para aplicar o que Deus está querendo aplicar à sua vida. Então, quão terrível é parecer tremer durante a pregação por admitir o princípio, a calúnia é pecado, mas não admitir que a calúnia está na minha própria língua e é fermentada pelo meu coração. Quando eu nego isso, é como se eu estivesse dizendo, não é verdade isso sobre mim, é verdade apenas sobre os outros. Se fazemos isso, meus irmãos, caímos naquilo que Hebreus tanto nos adverte com base no Salmo 95. Estamos rejeitando aquele que fala, não o pregador, rejeitando a Cristo, que nos fala por meio da pregação. Se Cristo diz para nós, você é um caluniador e deve se arrepender, e nós dizemos no íntimo, eu não sou um caluniador,
você está se colocando contra Cristo. Portanto, eu quero que vocês entendam uma coisa. Negar os próprios pecados não é só auto-engano. É blasfêmia. Entende? Negar os próprios pecados não é só auto-engano. É blasfêmia. Se mentimos sobre os nossos pecados, isso certamente afeta a nossa comunhão com Deus e a nossa comunhão uns com os outros, que está nesse contexto da fala de João. O pecado não confessado afeta a nossa comunhão com Deus, porque já ouvimos, Deus é luz. Se dissermos tenho comunhão com Deus e por negar os pecados andar nas trevas, eu estou mentindo. Quem anda com Deus, quem tem comunhão com Deus, não pode esconder os seus pecados. Isso é a mensagem de João. Se uma pessoa não pode reconhecer seus próprios pecados, ela não vai lidar com eles de maneira correta, eles vão acumular-se em sua vida, ela vai mentir para si mesma, não só sobre seus pecados, mas uma medida em que ela se afasta da comunhão com Deus, ela, para alcançar alguma paz, terá que mentir sobre sua relação com Deus. Está tudo bem, apesar de eu não confessar meus pecados. E o resultado disso, você pode ver na vida de muitos crentes. Parecem que vão murchar como uma flor num lugar deserto. Isso vai acontecer até que a pessoa se arrependa. Não é possível ter comunhão com a vida quando você nega os seus pecados. O pecado não confessado também afeta a nossa comunhão uns com os outros. Porque estamos num caminho, podemos chamar de o caminho da luz, andando juntos nesse caminho. E se queremos esconder alguns dos nossos pecados, uma das coisas que nós vamos fazer é fugir da comunhão. Não vamos querer estar perto de ninguém. Nossos pecados nos levarão a viver em meio a mentiras que nós contamos para nós mesmos e não queremos que os outros percebam. O pecado faz com que nosso relacionamento na igreja seja superficial e hipócrita, porque não há sinceridade nas palavras e nos gestos. Então vejam o perigo em que nos encontramos se admitirmos a ideia dos hereges. Se aceitarmos uma condição do coração que não se arrepende, facilmente nos tornamos o tipo de cristão que pode ter um certo interesse pela verdade. E no nosso caso, como cristãos reformados, podemos ter um interesse em estudar sobre Deus. Queremos aprender sobre os decretos de Deus, sobre as perfeições do ser de Deus, sobre a soberania de Deus, sobre a graça de Deus. Mas podemos fazer tudo isso apenas para saber mais sobre Deus, não para ter comunhão com Deus. Fingimos amar a verdade, mas a nossa relação com Deus se torna uma mentira. Cabeça cheia, coração vazio. Disposto ou disposta a lutar pela verdade, mas não admite a verdade dos seus próprios pecados. E aí então, quando isso se estabelece na nossa relação com Deus, essa relação com Deus se torna mentira e começamos a fingir tudo. Começamos a fingir a oração, começamos a fingir a vida devocional, começamos a fingir a aplicação de Mateus 18, começamos a fingir a alegria no culto, tudo. Fica apenas uma casca vazia, porque não há verdade. O pecado nos afasta de Deus
O pecado nos afasta uns dos outros. Não é possível nos apegarmos aos nossos pecados e termos comunhão com Deus e uns com os outros. Então você não pode seguir esse caminho. Não esconda, não negue, não finja que não tem pecados. Então o que devo fazer? Isso nos leva ao segundo ponto. A verdade sobre o pecado, versículo 9. Essa é a cláusula corretiva. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nesse versículo, João está apresentando o caminho a seguir. Ele diz, não negue seus pecados. O que é preciso fazer? João diz, confesse seus pecados. O verbo confessar, na língua grega, significa dizer a mesma coisa. Concordar com. Portanto, confessar os nossos pecados significa que reconhecemos, concordamos, dizemos a mesma coisa que Deus diz a respeito do nosso próprio pecado. Ouvimos Deus e concordamos com Deus, reconhecemos que pecamos e devemos nos arrepender. Significa que em nossa comunhão com Deus e com os outros, não estamos tentando minimizar o pecado. Não estamos tentando escondê-lo. Nós queremos reconhecê-lo e tratá-lo de maneira adequada. É importante notar que o tempo do verbo confessar, aqui, também indica algo que deve ser feito de maneira contínua. Não é uma vez somente, mas durante toda a sua vida. Você deve continuar confessando os seus pecados. Então, se você quer viver em comunhão com Deus, que é luz, se você quer viver em comunhão com outros, que andam na luz, isso requer de nós um reconhecimento honesto e contínuo dos nossos próprios pecados. Para viver em comunhão, é preciso estar limpo. E a condição para isso é que é preciso confessar os nossos pecados diante de Deus e, quando necessário, diante do próximo. Mas a palavra de João, essas palavras não expressam apenas uma condição. João também nos oferece uma garantia. Ele nos diz, Deus é fiel e justo. Isso é a garantia. A garantia não se encontra na nossa boa disposição, na firmeza das nossas motivações, na profundidade do nosso entendimento teológico. A garantia para o perdão se encontra na fidelidade e na justiça de Deus. A fidelidade de Deus se refere ao fato de que Ele cumpre aquilo que Ele promete. Deus revela em sua palavra que Ele perdoa e purifica aqueles que confessam seus pecados. Esta é a promessa de Deus. Então, quando você confessa seus pecados, você pode ter a certeza. Deus é fiel. Deus perdoará você. Não há dúvidas. Se você confessa, você encontrará o perdão. Agora, ao dizer que Deus é justo, quando perdoa e purifica nossos pecados, João quer dizer que Deus, ao perdoar o pecado, age com justiça. O que isso quer dizer? O que está por trás disso é aquele problema. Como um Deus santo e justo, que não inocenta o culpado, pode inocentar o culpado. Como? João não nos explica isso. Mas Paulo esteve lidando com esse problema, especialmente no capítulo 3 da sua epístola aos Romanos. E o que ele diz lá é que Deus é ao mesmo tempo justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Deus é justo, aplicando a sua justiça, derramando a sua ira sobre o nosso substituto, o Senhor Jesus Cristo.
E ele é justificador, pegando a justiça perfeita de Cristo e colocando em nossa conta. Então João não está aqui dando os detalhes sobre isso como Paulo, mas é claro que João também tem isso em mente. Ele está dizendo, quando Deus perdoa o pecador, ele não é só fiel, porque ele prometeu estar cumprindo e dando perdão. Ele também revela a sua justiça. Esse perdão não é um perdão barato. É um perdão que tem um preço muito, muito especial. O sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador, foi derramado para que a justiça de Deus fosse satisfeita. Jesus morreu para que você obtivesse perdão. Isso fica claro quando você olha para os versículos de número 1 e 2 do capítulo 2. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, quando você confessa seus pecados, você pode ter a certeza do perdão, porque a justiça de Deus já se encontra satisfeita. Deus não vai destruir você. Deus não vai lançar você para o inferno. Deus não vai rejeitar o pecador arrependido. E a razão disso se encontra na cruz, na perfeita obra de Cristo a nosso favor. Cristo assumiu o nosso lugar. Então, perdão de pecados é algo garantido. Você não tem que pagar algum preço. Você não tem que fazer alguma negociação. Você não tem que apresentar algum argumento. Você já tem um advogado que garante o perdão completo de todos os seus pecados. Agora, ainda no versículo 9, João apresenta dois aspectos da resposta de Deus às pessoas que confessam seus pecados. Ele diz, Deus perdoa os seus pecados e os purifica de toda a injustiça. O perdão do pecado significa a remoção da culpa. A dívida é cancelada. Você não é mais um devedor. Não tem algo suspenso contra você. Mas ele também diz que Deus nos purifica de toda a injustiça. Quer dizer que toda a sujeira, de todo o impedimento para a nossa comunhão com Deus, isso é completamente removido. Nós somos reconciliados com Deus. Podemos ter comunhão com Ele, como Ele nos promete. E é importante notar que os verbos aqui, perdoar e purificar, retratam o perdão e a purificação como ações completas de Deus. Ou seja, quando você vai diante de Deus e confessa um pecado específico que você cometeu, e você confessa e busca o perdão de Deus, e Deus dá a você o perdão e a purificação desse pecado, não há nenhum motivo para que você peça a respeito desse pecado específico perdão novamente. Quando você pede, Deus concede perdão completo e final a respeito desse pecado. Quando você sai de sua oração de confissão, você sai perdoado e purificado. Não precisa voltar a esses pecados. Você está completamente perdoado. Quando nós confessamos os pecados e confiamos em Cristo, Deus certamente nos purifica completamente. A culpa não retorna. Não é como nós, nas nossas relações, que dizemos assim, olha, tudo bem, está perdoado. E amanhã, quando a pessoa nos faz mal outra vez, nós dizemos, mas naquela data, naquela ocasião, você fez isso ou aquilo. Com o sangue de Cristo, o problema é resolvido. Não há mais culpa e a comunhão é restaurada. Amados irmãos, Deus oferece uma solução para aquilo que é o maior problema na comunhão, na nossa comunhão com Deus e na nossa comunhão uns com os outros.
Qual é o maior problema? O maior problema não é um problema de entendimento sobre o que é comunhão. Ainda que isso, em alguma medida, é um problema. Mas o maior problema não é esse. O maior problema é que nós não temos tantas atividades como deveríamos ter. O maior problema não é que nós não moramos perto uns dos outros. Ainda que isso seria uma coisa boa. O maior problema se encontra no fato que ainda existe pecados em nossa vida. Nós ainda pecamos uns contra os outros e contra Deus. Esse é o problema. Mas aqui está o Espírito Santo nos dizendo para reconhecer isso, para admitir que isso é um problema, para admitir que as nossas relações não são perfeitas, que a nossa comunhão não é perfeita. Nós vamos pecar ainda uns contra os outros. Vocês podem estar me ouvindo agora e amanhã eu posso estar ferindo vocês com minhas palavras. A mesma boca que anuncia o Evangelho pode ferir. Somos ainda pecadores. Ainda pecamos. Pecadores salvos pela graça, mas ainda pecadores. Mas aqui está a solução. João está dizendo, você pode ter comunhão com Deus. Você pode ter comunhão profunda, sincera, real com seus irmãos. Mas você precisa confessar os seus pecados. Não é que você precisa encontrar os pecados dos seus irmãos. Você precisa encontrar os seus pecados. Você precisa encontrar a malignidade e o veneno na sua própria língua. Precisa encontrar a deterioração dos seus pensamentos, dos seus planos, das suas motivações. Andar na luz, então, não significa que nós não pecamos. Andar na luz significa que, apesar dos nossos pecados, que a luz de Deus revela e a comunhão revela, nós temos um remédio eficaz, poderoso, suficiente. O sangue de Jesus Cristo. E se você não acredita nisso, você deve desistir da ideia de igreja. Porque não existe uma igreja perfeita. Porque não existem pastores e membros perfeitos. Então, se queremos andar na luz como Ele na luz está, devemos usar o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Devemos confessar os pecados a Deus e uns aos outros. Devemos buscar sinceramente encontrar perdão e reconciliação e colocar em meio a todo esse processo a nossa confiança em Cristo. Isso deve reforçar o tipo de igreja, a ideia do tipo de igreja que nós devemos ser. Devemos ser uma igreja onde o Evangelho está no centro. Isso quer dizer que por meio da pregação, nós vamos não só ouvir sobre os nossos pecados, mas também o remédio para os nossos pecados. Cristo, a palavra da vida. Tudo em nossa vida deve ir para Cristo. Cristo não é apenas alguém para o começo da caminhada. O sangue dele não é só para tirar-nos da morte para a vida, mas é para nos manter vivos. Agora, deve ser então não só uma preocupação como igreja, de que a pregação apresente a mais pura verdade do Evangelho sobre quem Deus é, sobre quem nós somos e de que modo nós podemos ter comunhão com Deus, mas também deve nos levar a ser o tipo certo de membro da igreja. Qual é o tipo certo de membro da igreja? Não é a pessoa perfeita. Não é a pessoa que tem milhões de dons. Não. O tipo certo de membro da igreja é quem reconhece
seus pecados diante da luz. Alguém que vai lutar para não deixar que seus pecados ou os pecados de seus irmãos interrompam a comunhão dos santos. Então, meus irmãos, devemos nos agarrar com todo esforço ao Evangelho, à pregação do Evangelho, à verdade apostólica. Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é homem, Ele é o único caminho, a verdade, a vida. Mas também devemos nos agarrar à implicação do Evangelho. Deus é luz e nós devemos andar na luz. Só há um jeito de pecadores andarem na luz: continuamente confessando seus pecados e buscando a obra de Cristo para mais uma vez receber o perdão. O Evangelho, então, deve ser o centro da nossa pregação, mas também o centro da nossa vida comunitária. O sangue de Jesus deve aparecer na pregação, mas também deve aparecer na nossa comunhão. Então precisamos olhar para os nossos pecados, deixando o auto-engano e reconhecendo o que Deus diz a respeito de mim e dos meus pecados é verdade. Deus é verdadeiro, todo homem é mentiroso, inclusive eu. Quando você chega a essa conclusão, quando você confessa de fato os seus pecados, você obtém perdão. E tendo o perdão de Deus, você tem comunhão com Deus e com seus irmãos. Eu concluo com uma pergunta. Você reconhece isso? Quando você ouve a pregação, você é capaz de ver os seus próprios pecados? Você também é capaz de analisar a sua vida e fazer a pergunta muito séria e importante: como os meus pecados estão afetando a comunhão dos santos? Essa igreja, em alguma medida hoje, tem menos comunhão porque eu não quero admitir os meus pecados? Você é capaz de reconhecer, se arrepender e recorrer a Cristo mais uma vez? Se sim, ouça o que está dizendo a Escritura. Deus está pronto a perdoar e purificar você. Amém. Amém.